A liturgia da Santa Mãe Igreja, nesse 28º do tempo comum, nos fala da realidade da Igreja, que é uma instituição humana e divina. Humana porque formada por homens, divina porque o seu fundador é divino. Humana porque a razão da Igreja existir é a salvação do homem. Divina porque a razão da Igreja existir é cuidar, em primeiro lugar, espiritualmente do homem, para que o homem volte à harmonia primeira, pela qual foi criado por Deus, sem pecado, vivendo em comunhão com Deus e tendo a sua vida sendo acompanhada por Deus, tendo a vida acompanhada pelo Senhor, o bom Deus. Observem que nós estamos já há 3 semanas que a Igreja vem escutando as parábolas de Nosso Senhor, e sempre as parábolas com os mesmos destinatários: os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Ou seja, Nosso Senhor aqui dirigindo as parábolas para as cabeças da comunidade, as cabeças religiosas, os sumos sacerdotes, e as cabeças morais, familiares, os anciãos. Lembremos-nos que aqui nós estamos em uma sociedade patriarcal, onde o homem é o condutor, onde o homem é o chefe da família. E Nosso Senhor conta a história, aqui nessa parábola, de um casamento. Essa imagem do casamento na teologia sempre é uma imagem muito cara à Igreja, porque sempre simboliza a aliança de Deus com o povo, a aliança de Deus com a Igreja, a aliança de Deus com a alma humana. Não existe de modo algum outra aplicabilidade para sempre que se fala em casamento na teologia. Sempre é a relação de Deus com o povo, a relação de Deus com a Igreja, ou a relação de Deus com a alma humana. A relação de Deus com o povo, por quê? Porque Deus, entre todos os povos, escolheu um povo para ser seu, um povo que lhe pertence. Até a vinda de Cristo, os judeus. Depois da vinda de Cristo, nós cristãos. Israel, do Antigo Testamento, e a nova Israel, a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus Cristo. Então, sempre que se fala em casamento, se fala da relação de Deus com o seu povo, de Deus com a Igreja, que somos nós, a nova Israel, ou a relação de Deus com a alma humana. Essa relação intrínseca, tão santa, onde o homem só é completado, só é preenchido por Deus. E aqui versa todo o livro do Cântico dos Cânticos. Só que vejam bem, meus irmãos, quando nós vemos esse texto aqui de Mateus, no capítulo 22, no início, nós vemos Nosso Senhor falando da festa de casamento, mas Ele compara o reino dos céus, é como a história do rei. Quem é o rei? Deus.
que preparou a festa do casamento do seu filho. Que filho? Jesus Cristo. Com quem? Com a humanidade redimida. E mandou os seus empregados ali convidar aquele povo para a festa, para o banquete. Lembremos-nos, aqui vai um pouquinho da história de Israel para nós. Primeiro, a mensagem de Cristo foi direcionada aos israelitas, ao povo de Israel. Lembrem que em muitos momentos nosso Senhor ali, Ele proíbe os discípulos de anunciarem o Evangelho aos pagãos. Fiquem aqui em Jerusalém. Em outros momentos, nosso Senhor só atua ali em meio aos judeus, chegando ao ponto de nosso Senhor dizer: olha, não fica bem jogar os alimentos aos cães. E aquela pobrezinha ali vai dizer: Senhor, mas os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ali a gente pode dizer que começou a abertura da mensagem de Cristo para todos os povos. Então vejam, primeiro a mensagem é para o povo de Israel. Eles não aceitam, eles não se abrem. E aí depois a mensagem é aberta para todo o povo. Por quê? Porque com o advento da igreja, era para o povo de Israel ter superado, ou seja, se convertido ao cristianismo. Não era para aquele povo de Israel continuar ali esperando o Messias, como até hoje eles continuam esperando, porque o Messias já veio, e eles ali não foram considerados dignos, não se abriram a essa realidade, não se deixaram de verdade ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, não creram na palavra de Deus, na profecia de Isaías, onde o Filho de Deus haveria de se encarnar, onde o Filho de Deus haveria de verdade habitar no meio deles. E toda essa teologia é em Jesus Cristo. É em Cristo que se completa essa teologia. É em Cristo que se realiza o plano de Deus. E eles não entenderam, e eles não aceitaram, e eles não compreenderam, e eles de modo algum se abriram a essa realidade. Só que aqui no texto santo, nós vemos que nosso Senhor fala com muita tranquilidade ali, que vai superar a relação com aquele povo. E saiam, vão nas ruas, nas encruzilhadas, procurem aqueles que querem participar do banquete, procurem aqueles que querem participar dos desígnios do céu, procurem aqueles que querem viver de verdade sendo conduzidos por Deus, e não vivendo de qualquer modo, e não vivendo de qualquer jeito. Só que é interessante aqui, porque para participar da festa, para participar deste casamento, é preciso estar vestido com a veste, com o traje de festa, com a veste festiva ali. E nosso Senhor ali, Ele, com muita clarividência, na cabeça dele, essa veste é o batismo, que torna o homem agora com dignidade de participar do reino de Deus.
Lembrem que existe uma grande diferença. Ser do povo de Deus no Antigo Testamento era preciso nascer de judeu. Ser do povo de Deus no Novo Testamento é preciso renascer na água e no Espírito, ou seja, ser batizado. E agora não se recebe mais a descendência judaica, divina, através dos pais, mas agora através do batismo. Antes, pelo simples fato dos pais serem judeus, o recém-nascido já era filho de Deus. Agora é preciso que depois que se nasça, seja batizado. Não é preciso mais que os pais pertençam ao povo judeu. E não é preciso que os pais sejam batizados para que a criança seja filha de Deus. E aqui, nosso Senhor, Ele observa que na festa ali, não estava preparado, não estava com o traje de festa, ou seja, ali não estava limpo, não estava puro. E nosso Senhor questiona: amigo, como entraste aqui? Por quê? Porque ordinariamente é impossível se salvar se não for batizado. O início da salvação começa com o batismo. Quem não é batizado, ordinariamente não se salva. É interessante a gente falar ordinariamente, porque Deus tem caminhos para salvar o homem que não se limita ao batismo. Mas ordinariamente, o caminho da salvação passa pelo batismo. Só que é interessante porque essa brancura aqui, essa limpeza que o batismo dá, faz com que o homem seja casto. Só que muitas vezes nós vemos aqui a castidade só com um cunho sexual. Mas nós temos que entender também a castidade como a ausência de prostituição na fé. Na fé. Quem é o casto? É aquele que é todo de Deus, em todas as dimensões da sua vida. É o célibe, é o casto, é aquele que é puro, que vive ligado a Deus, que o pecado não rompe esse ligamento em Deus nosso Senhor, não rompe de modo algum. Tanto que, desde a tradição muito antiga, o branco na liturgia judaica e cristã sempre foi sinônimo de pureza, de gente pura, de gente que prima pela santidade, sempre foi. E sempre fez parte da tradição cristã. O homem está vestido de branco para ser batizado. Ali, simbolizando a castidade, simbolizando a pureza. Tanto que o batismo é uma eleição, onde a igreja diz: esse daqui está preparado para ser luz, para ser sal para o povo. Esse costume na Roma antiga também vai entrar para o meio social, de tal modo que aqueles candidatos do imperador que iam ocupar cargos públicos se apresentavam também de vestes brancas. Daqui, castidade, candidato, a mesma raiz que deveria tratar com lisura os bens públicos, como o casto deve tratar com lisura os bens espirituais.
sem prostituir na fé, de modo algum. E aqui nosso Senhor compreendeu que não estava vestido, não estava purificado, não estava preparado. Questionou e aquele homem ali nada respondeu. Ó meus irmãos, a santidade de vida não é um privilégio de alguns, não. É obrigação de todos os batizados. Viver na proximidade com Deus, na aliança com Deus, não é privilégio de alguns, é obrigação de todos os batizados. É por isso que eu venho batendo tanto na tecla nos últimos meses aqui na igreja. O cristão não pode se comportar como pagão. O pagão pode agir do jeito do mundo, mas o cristão não pode. Por quê, padre? Porque o cristão é um sinal de Cristo em meio ao mundo. É alguém que pertence a Deus. É alguém temente a Deus, é alguém de uma vida piedosa, é alguém de uma vida ali que busca viver de um modo ilibado diante de Deus. O cristão não pode sujar as suas vestes com o mundo, mas deve conservar a veste alva, inaubis, a veste branca, ele deve conservar. E na hora que o homem se suja, Deus instituiu o sacramento da pureza dos pecados voluntários, que é o sacramento da confissão, para que quando o homem passe da terra ao céu, o homem chegue lá preparado, chegue lá com a roupa alva, com a sua alma purificada, limpa, santa. E se porventura morrer e ficar alguma manchinha ali, essa manchinha da veste da nossa alma deve ser alvejada no purgatório. Essa é nossa fé. Não existe salvação para a alma suja, para a alma podre. Não. Só existe salvação para a alma santa, para a alma sadia, para a alma limpa. E vejam que aquele que tentou furar o bloqueio, não se sabe como, ele não respondeu. A atitude do rei é: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, todas as vezes em que nós escutamos falar de choro e ranger de dentes na liturgia da igreja, nós deveríamos colocar a mão no coração e dizer: Senhor, tende misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, para que eu me purifique e assim eu possa chegar ao céu. E é bonito porque o próprio Senhor, ele diz assim: olha, muitos são chamados e poucos são escolhidos. A mensagem, minha gente, é para todos. Há salvação para muitos em meio a esses todos. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que se salva que vai para o céu. Não. Nem todos que se salvam chegam até Deus. De jeito nenhum. De modo algum. Porque a salvação é para aqueles que abriram o coração e se deixaram conduzir por Deus.
Agora vejam o pensamento do salmista, em meio a tudo isso que foi pregado. O salmista, com toda delicadeza, ele canta assim: na casa do Senhor habitarei eternamente. Só que habitar na casa do Senhor não é no futuro, nem muito menos no pretérito, é no presente. Habitar para nós deve ser agora. É agora que nós devemos viver o nosso céu, buscando fazer tudo aquilo que é nossa obrigação com dignidade, com respeito, com zelo, e assumindo todos os dias o compromisso, a responsabilidade de ser seta para os outros. Só que eu só consigo ser seta para os outros se eu me deixar iluminar por Ele. Se eu não me deixar iluminar por Ele, eu nunca vou conduzir os outros lá fora. Mas a revelia da palavra de Deus, serei eu um escândalo. E ao invés de levar os outros para Deus com as minhas atitudes, eu vou apartando as pessoas de Deus. Eu vou fazendo um desserviço à igreja. É por isso que o grande escândalo do século 21 não é o contratestemunho de alguns poucos que vivem não de acordo com o Evangelho, mas o grande contratestemunho do século 21 são os cristãos quererem viver no mundo como os pagãos. E o pagão ainda abrir a boca e dizer: olha, está vendo aquele ali é da igreja. Está vendo aquela ali é da igreja. Ó. E quando a pessoa erra, ao invés de se redimir, se aproximar de Deus e levar uma vida nova, aí se afasta completamente de Deus, porque não entendeu ainda que as quedas são inevitáveis. Mas a graça de Deus nas nossas vidas é uma constante. É uma constante que de tal modo nós devemos ter essa graça de Deus como a preciosidade das nossas vidas. Essa relação com Deus como aquilo que de mais sagrado nós temos. Só que muitas vezes as pessoas, elas rompem a aliança com Deus por qualquer coisa impressionante, como não se leva a sério a palavra de Deus. Com a maior facilidade se rompe a amizade com Deus. E minha gente, olha, é tão fácil romper a amizade com Deus. Quer um exemplo? Quando você não vem à missa aos domingos, você pode vir à missa de segunda a sábado. Se você não vier à missa, você rompeu a amizade com Deus, porque o preceito é dominical. As outras é por amar mais, que a gente não consegue esperar até o domingo que vem. Quando uma pessoa, ela troca a missa por uma festa, por exemplo, ou por uma partida de futebol, ou por uma cavalgada, quem sabe, e fica o final de semana sem missa ali, esse único ato causa 2 pecados. Primeiro, o pecado de não ter amado a Deus sobre todas as coisas, trocou Deus por qualquer coisa. E depois, por não ter guardado o domingo. Um puxa o outro. Porque se amasse a Deus sobre todas as coisas, guardaria o domingo.
Então vejam que nós não podemos viver rompendo, quebrando essa aliança com Deus. Porque essa aliança com Deus é aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida. Tem gente que diz assim: olha, a minha vida é o meu filho, é a minha filha, é o meu emprego, é a minha casa. Só que tudo isso é o meu esposo, é a minha esposa. Só que tudo isso um dia pode faltar, e vai faltar. Um dia vai perder o esposo, vai perder a esposa, ou que Deus o livre, vai perder um filho. Pode perder a casa, até a saúde. A nossa vida é Deus. E essa relação que nós devemos ter sempre em nossa mente, e não podemos nunca perder de vista, e amadurecermos na fé. Eu preciso tomar consciência que a minha vida é Deus. Ele é o bem precioso da minha vida, e eu não posso brincar, e eu não posso romper, e eu não posso quebrar essa aliança. Na situação em que eu estiver, eu tenho que estar em Deus. Esse é o pensamento de Paulo. Olha como Paulo escreve aquela comunidade dos filipenses: sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. Ou seja, Paulo compreende aqui que o bem precioso da sua vida é caminhar com Deus, em Deus, por Deus, como a doxologia da missa. Paulo compreende aqui que se ele tem saúde, tem que caminhar com Deus, mas se ele não tem, ele tem que caminhar com Deus também. Se ele tem o que fazer, ele tem que caminhar com Deus. Se ele não tem o que fazer, ele também tem que caminhar com Deus. E por aí, Paulo vai nos ensinando que o bem precioso da nossa vida é essa relação com Deus. Só que, minha gente, essa relação, ela não é construída com a oração de um Pai Nosso e uma Ave Maria, não. Essa relação leva tempo, conhecimento, amadurecimento, renúncia, entrega. Não é fácil viver essa relação íntima, única, pessoal, intransferível com Deus. Eu já falei aqui algumas vezes e recordo muito disso. Na época que eu estava estudando a teologia, o meu diretor espiritual, ele brincava muito. E um dia eu lembro que ele passou, aí perguntou assim: rezou antes de estudar? Eu olhei assim para ele e falou: já sei, não rezou, né? Aí foi na mesa vizinha, pegou uma cadeira, colocou do meu lado e falou assim: olha, lembra que você não está se relacionando com a ideia, mas com uma pessoa. Você não está vendo, mas ele está aqui, sentado ao seu lado. Peça a ele a graça de entender o que você vai estudar. No corredor, a gente estudava num corredor grande, né? Eram umas 60 mesas assim, na frente dos quartos. E aí, quando ele passou, correu 2 em cima de mim. O que foi que ele falou que pegou essa cadeira? Aí eu falei, aí os meninos ficaram rindo. Mas ali tinha um grande sentido.
Porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se fosse uma ideia. Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa humana e divina. Ele é humano e divino. Ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está lá. Ao mesmo tempo que Ele está lá, Ele está aqui e está aqui. Então, a gente só cresce nessa amizade com Deus se a gente tomar consciência que a nossa vida de oração é aquilo que de mais importante nós temos, de mais santo. E não existe outra coisa mais importante na nossa vida do que essa relação de amor com Deus. Quando o cristão pensa assim e vive assim, ele pode cantar dignamente como o salmista hoje cantou: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Meus amados irmãos e irmãs, na próxima semana nós veremos mais uma catequese de Nosso Senhor, nos pedindo para sermos justos, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Ou seja, me colocar na situação de criatura e colocar Deus na minha vida na condição de Criador. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude para crescermos na amizade com Ele e apesar dos nossos pecados e apesar das nossas misérias, das nossas limitações, o Senhor, o bom Deus, sempre nos atraia, para que caminhando na presença dEle aqui na terra, nós tenhamos a alegria de um dia contemplarmos face a face a Ele nos céus. Creio em Deus Pai,